Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e a todas. Estamos começando aqui o nosso último encontro do curso com a pesquisadora Bruna sobre beneficiamento dos resíduos dos crustáceos. E é uma surpresa ver aí a sala cheia no nosso encontro no meio do feriado, né? Então, muito bacana isso. Bruna, então, com você aí a palavra para o nosso último encontro. Vou compartilhar aqui. Então, boa tarde a todos novamente. Alguém confirma se está aparecendo aqui a tela? Positivo, Bruna, tela cheia. Então tá. Então, hoje é a nossa última aula desse curso de desenvolvimento de produtos de elevado valor agregado a partir de resíduos de crustáceos. E na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma retrospectiva, então, relembrar tudo aquilo que nós vimos na aula passada e ver como reutilizar o resíduo da produção de quitosana. Então, nós vamos relembrar quais são os benefícios da quitina e quitosana, quais são as matérias-primas que nós podemos utilizar para a extração de quitina, quais são as 3 etapas da extração de quitina, como que nós podemos fazer para transformar a quitina em quitosana e, por último, nós vamos ver como fazer sabões e sabonetes a partir de resíduos. Então, para relembrar lá a nossa primeira aula, nós vimos que a quitina e a quitosana são fibras alimentares, porém elas se comportam de forma diferente ao longo do nosso organismo. Então, a quitosana, ela se desmancha lá na acidez do nosso estômago. E isso faz então com que ela capture as gordurinhas que nós acabamos de comer, fazendo com que parte dessas gorduras não sejam absorvidas, o que acaba então auxiliando no emagrecimento, assim como na redução do colesterol. Isso tudo aliado com a prática de exercícios e alimentação balanceada. Já a quitina, diferente da quitosana, ela não se desmancha, ela não se desintegra naquela acidez do nosso estômago. Então, ela atua como se fosse uma esponja, aumentando de tamanho à medida que ela absorve a água do nosso organismo. E antes de ser excretada, ela ainda se abraça a parte dos carboidratos que nós acabamos de comer, fazendo então com que parte desses carboidratos não sejam absorvidos pelo nosso organismo. Então, a quitina ela também pode ser uma estratégia para auxiliar no emagrecimento, além de ajudar no bom funcionamento do nosso intestino, nos dando aquela sensação de saciedade e também ajudando no funcionamento como um todo. E na nossa segunda aula, nós vimos então que diversos seres vivos contêm quitina, entre eles os insetos, como formigas, aracnídeos, como os escorpiões, fungos, como os cogumelos, e também os crustáceos e moluscos, que fazem parte mais da nossa realidade. Nós vimos também a composição das cascas e carapaças desses crustáceos e moluscos. E neles nós vimos então que temos então proteínas, minerais e pigmentos. E nós vimos que se nós quisermos fazer alimentos, nós podemos aproveitar tudo isso além da quitina. Mas nós também temos a opção então de remover tudo isso e nós vimos que a principal diferença entre as nossas matérias-primas é justamente na quantidade de minerais. E por essa razão, dependendo da matéria-prima que nós formos utilizar, nós vamos então utilizar uma quantidade diferente de ácido muriático ou ácido clorídrico. E nós vimos também a importância do armazenamento dessas cascas, dessas carapaças. E se nós quisermos também aproveitar as proteínas que estão presentes nessas cascas para fazer algum alimento, é muito importante, além de higienizar bem essas cascas, também sanitizar com a água sanitária antes de armazenar. Já na nossa terceira aula, nós então vimos as 3 etapas de extração de quitina, que consiste então na retirada dos minerais, proteínas e pigmentos. E nós vimos então que para cada 1 quilo de cascas,
nós temos então que utilizar, se estivermos trabalhando com ácido muriático puro, vai ser então 135 ml de ácido muriático em 1 litro 865 ml de água. Se isso para cascas de camarão, né? Para cascas de siri e caranguejo, 380 ml de ácido muriático em 1 litro 620 ml de água. Agora, para casca de lagosta, 490 ml de ácido muriático em 1 litro 510 ml de água. E para moluscos em geral, 490 ml de ácido muriático em 1 litro 510 ml de água. Lembrando que se vocês forem trabalhar com outro ácido muriático, outro ácido clorídrico, é só falar comigo que eu recalculo essas quantidades para vocês, como aquele ácido clorídrico que eu mandei lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, nós temos que deixar nossas cascas de molho, né, nesse ácido muriático por 2 horas e após isso fazer uma lavagem com água corrente por cerca de meia hora para dar seguimento para a segunda etapa. A segunda etapa, independente da matéria-prima, nós temos que desmanchar 150 gramas de soda cáustica pura em 3 litros de água. E após, então, deixar as nossas cascas de molho nessa soda cáustica por 2 horas. Ao término dessas 2 horas, fazer a lavagem com água corrente novamente, por cerca de 30 minutos, para então nós podemos fazer a terceira etapa. Já na terceira etapa, nós temos que adicionar 1 litro de água sanitária, dessas que nós encontramos no supermercado, em 4 litros de água. Vamos deixar então nossas cascas de molho nessa água sanitária por 3 horas e ao término dessas 3 horas nós fazemos aquela lavagem com água corrente e depois nós secamos. Lembrando então que a secagem ela pode ser ao sol ou então no nosso forno da cozinha, mas sempre com aquele cuidado que mesmo a temperatura mais baixa do nosso forno é muito alta. Então nós temos que desligar de tempos em tempos. Nós vimos também nessa nossa terceira aula como fazer uma farinha, aproveitando também, além da quitina, as proteínas e os pigmentos. Então, para fazer aquela farinha da nossa terceira aula, nós fizemos apenas a primeira etapa, retirando os minerais. E por que eu quis retirar os minerais? Porque os minerais, eles dão aquela consistência mais dura, né? Então, ao retirar esses minerais, foi possível, então, fazer essa farinha e fazer um pão com essa farinha sem sentir aquele aspecto mais rígido. Bom, já na nossa quarta aula, nós vimos como transformar a quitina em quitosana. E para isso, então, nós temos que desmanchar 1 quilo de soda cáustica em 2 litros de água. Após isso, então, nós temos que usar aquele reator, já que a gente tem que usar uma temperatura elevada, que seria a temperatura, então, que a gente consegue ferver essa soda cáustica, e adicionar, então, a nossa quitina e a soda cáustica, para que no final, então, nós tenhamos uma quitosana. Nós ainda vimos nessa quarta aula a importância dos equipamentos de proteção individual que nós podemos utilizar ao longo de todo esse processo, como óculos, luvas e máscaras, para que a gente então se proteja e não tenha perigo que esses produtos químicos possam respingar na nossa pele. Nós vimos também algumas opções de alimentos que são interessantes de serem incorporados quitosana. Entre eles, então, nós vimos os sucos cítricos, como o suco de laranja, e o iogurte natural. Por quê? Porque eles são ácidos, então a quitosana ela vai se dissolver, se desmanchar nessas bebidas, e isso então pode facilitar a incorporação quando nós formos produzir outros alimentos. E bom, agora parando um pouquinho a retrospectiva e entrando então aqui em temas novos, como que nós podemos fazer para vender quitina e quitosana? Bom, baseado em tudo isso que nós conversamos até agora, nós temos algumas opções. A primeira delas é, então, produzir alguns alimentos contendo, então, a quitina, assim como a quitina, as proteínas, os minerais e os pigmentos, e comercializar esses alimentos. Nós também temos outra opção, que seria vender a quitina e até mesmo a quitosana na sua forma pura. E como que nós podemos fazer se nós quisermos comercializar essa quitina e essa quitosana? Bom, para isso eu enxergo um planejamento a longo prazo.
em que, num primeiro momento, nós temos então que conhecer o mercado local, sendo que, em termos de mercado local, eu penso que seria muito interessante as farmácias de manipulação. E para isso, então, para que vocês possam vender a quitina e a quitosana para essas farmácias de manipulação, vocês têm que saber o que que é quitina, o que que é quitosana, quais são os benefícios, como extrair, como produzir, e bom, tudo isso vocês já sabem. Então, vocês podem levar essas informações na farmácia de manipulação, principalmente para a quitina, que a maioria das pessoas não sabem o que que é. Então, é muito importante que vocês saibam explicar o que que é a quitina, o que que ela faz no nosso intestino, para poder, de fato, vender ela. Também é importante se apresentar, se vocês estão em alguma associação, como a Associação das Mulheres Pescadoras de Equiá da Praia, apresentar a associação, o que que a associação faz, fornecer essas informações. Também vocês podem estar apresentando esse produto de vocês com um laudo com a pureza. Tá aí, como é que vocês vão ter esse laudo? Vocês, quem quiser produzir, né, a quitina, em algum outro momento a quitosana, pode estar me enviando que eu, na universidade, faço essa análise para vocês de forma gratuita e envio esse laudo para vocês poderem estar levando isso na hora que vocês forem comercializar essa quitina e essa quitosana. E, como eu falei para vocês, eu enxergo isso como uma escada, né? No primeiro momento, se apresentar para o comércio local, para conseguir, então, vender nessas farmácias de manipulação locais, mas em momentos posteriores é possível também comercializar essa quitina, essa quitosana em farmácias de distribuição maior. Aqui eu trouxe 2 exemplos, né? Mas existem diversas farmácias que, então, comercializam no Brasil inteiro e também para empresas de suplementos alimentares, já que essas grandes empresas, na grande maioria das vezes, elas não fabricam os seus insumos, os seus ingredientes. E a maior parte desses insumos, desses ingredientes, como eu já falei em outras aulas, são importados. Então, vocês ainda têm esse diferencial de estar, então, podendo vender um produto feito aqui no Brasil, que tem toda a questão também do apelo ambiental. Então, dá para juntar tudo isso para fazer essa proposta e poder comercializar esses produtos de vocês. E bom, na aula passada, né, eu deixei aqui então esse questionamento se nós podemos aproveitar os resíduos de soda cáustica da produção da quitosana. E sim, nós podemos então estar aproveitando esse resíduo da soda cáustica, assim como o óleo de fritura, para produzir sabões e sabonetes. E é isso que eu vou mostrar agora no decorrer da nossa aula. E bom, quais os moldes e formas que nós podemos utilizar para fazer os sabões e sabonetes? Nós podemos utilizar então esses moldes de silicone, moldes plásticos, de madeira, sendo que esses de madeira é possível de fazer em casa, utilizando então restos, né, de madeira, MDF, MDP. Só temos então que nos atentar que se formos utilizar molde de madeira, é importante forrar ou com plástico filme, ou então com papel manteiga, que seria uma opção mais ecológica, já que o papel manteiga nós podemos então estar reutilizando ele em composteiras, mas nós temos que ter esse cuidado, porque senão o nosso sabonete vai grudar e não vai sair. E bom, é preciso então comprar esses moldes para fazer os nossos sabões e sabonetes? Não, não tem necessidade de comprar. Nós podemos então estar reaproveitando algumas embalagens, como essa embalagem de leite aqui, que eu cortei essa parte de cima, e com isso nós já temos aqui um molde para sabonetes. Podemos estar reaproveitando também essas embalagens de docinhos que nós compramos, né, no comércio local, embalagem de suco, iogurte e assim por diante. A única coisa que nós temos que tomar cuidado é nessa rigidez dessas embalagens. Por quê? Se a embalagem for muito dura, isso pode dificultar um pouco a nossa vida quando nós formos desenformar o nosso sabão e o nosso sabonete. E bom, e quais plantas nós podemos utilizar para fazer infusões? Então, se principalmente, né, se nós quisermos reutilizar o óleo de fritura, aí mesmo que nós temos que utilizar ainda mais o poder dessas especiarias e plantas para tirar aquele odor característico.
Mas mesmo para quem não for estar reutilizando óleo de fritura e for utilizar um óleo novo, nós temos algumas opções. Normalmente, né, os sabonetes eles são feitos com a incorporação de óleos essenciais ou essências. Mas aqui eu quis trazer também uma outra opção mais econômica e também que traz benefícios para a nossa pele. Então, nós podemos estar fazendo infusões do nosso óleo com diversas plantas, como marcela, lavanda, hibisco, calêndula, erva doce, marcela. Podemos também estar reutilizando borras de café passado, cacau, e podemos estar combinando, então, né, essas opções para daqui a pouco ter um cheiro agradável de uma planta, juntamente com a propriedade de outra, com o poder esfoliante da borra de café, e aí é uma questão de usar a criatividade. E o que que nós precisamos então para fazer os sabonetes? Além do óleo, da soda cáustica, né? Que se ou a gente tem a opção de estar reutilizando lá do processo, ou então adquirir essa soda cáustica nova, esse óleo novo, e também nós temos que utilizar uma balança. E como então que nós podemos reaproveitar os resíduos da produção da quitosana e do óleo de cozinha? É o que nós vamos ver agora. Então, se nós estivermos reutilizando um óleo de fritura, o primeiro passo é deixar esse nosso óleo de fritura em um cantinho, descansando ali por pelo menos uma semana, porque assim a maior parte da sujeira vai se decantar e vai se depositar no fundo. E depois nós temos que apenas filtrar o óleo para retirar alguma sujidade que possa ter ficado ali. E como vocês podem ver, nesse caso, a maior parte da sujeira já ficou depositada no fundo. Depois, então, nós podemos preparar a nossa infusão. Para isso, então, nesse caso aqui, eu estou adicionando, então, cravo e vou também estar adicionando canela em pó. Poderia estar adicionando a canela inteira ou fazendo ao contrário, adicionando cravo em pó. É apenas uma opção. Aqui, então, eu optei por estar adicionando essa canela em pó para também estar adicionando uma certa textura ao nosso sabonete. E também optei pelo cravo e pela canela porque eles são muito aromáticos. Então eu sabia que isso ia fazer diferença. Isso ia fazer diferença, né, para retirar então aquele aroma forte de fritura. E após adicionar então as nossas especiarias, nós temos duas opções. Ou colocar no banho-maria por cerca de 45 minutos, ou então deixar essa nossa infusão, que é o nosso óleo, juntamente com as especiarias, durante uma semana em algum cantinho. Nós temos essas duas opções para conseguir extrair todo aquele cheiro e todas as propriedades dessas especiarias. Depois, então, nós podemos preparar a nossa forma que nós vamos estar utilizando para fazer o sabão, o sabonete. Bom, nesse caso aqui, eu estou reaproveitando um daqueles potes que nós normalmente temos em casa, que seria então para marmita. Esse pote aqui, ele é plástico, então não haveria necessidade de eu estar forrando ele. Só que eu optei por forrar ele com papel manteiga porque ele é rígido. Então eu sabia que depois eu ia ter dificuldade de desenformar ele. Então, ao forrar com papel manteiga, eu sei que eu vou ter essa facilidade de desenformar ele. Agora, então, nós podemos de fato fazer o nosso sabão ou sabonete. Para isso, então, aqui eu estou adicionando 275 gramas do nosso óleo, que foi então adicionado, né, das nossas especiarias, que foi o cravo e a canela. Para logo após, então, a gente está adicionando a soda cáustica. E
aqui, então, a gente vai estar adicionando 70 gramas da soda cáustica lá do processo de quitosana. Para quem, obviamente, não tem, né, ainda essa soda cáustica e nem esse óleo em casa, depois eu vou mostrar, então, uma outra receita que nós podemos fazer utilizando um óleo novo e uma soda cáustica nova. E, bom, depois, então, que nós adicionamos o nosso óleo e a nossa soda cáustica, nós temos que bater até obter uma textura cremosa. Aqui eu estou usando um mixer, mas a gente também pode estar utilizando o liquidificador, batedeira ou até mesmo bater à mão. Não tem problema, em qualquer uma dessas formas vai dar certo. E nós temos que bater até conseguir essa textura cremosa, que é uma textura que lembra uma massa de bolo ou até uma massa de panqueca mais cremosa. Então não tem um tempo certo, porque esse tempo vai variar em função dos nossos ingredientes, em função da forma como a gente está batendo. O importante é a gente ficar atento a essa textura. Tem que ser essa textura levemente cremosa, né? É uma textura que lembra bastante uma massa de bolo mesmo. E depois, então, de obter essa textura mais cremosa, nós podemos despejar essa nossa mistura nas nossas formas. Para quem quiser também, é possível então estar adicionando, né? É possível adicionar corantes ou então uma forma mais natural, que seriam argilas, já que as argilas elas também contêm um pigmento natural. Daqui a pouco faz metade de uma cor, a outra metade de outra cor, e assim a gente também pode fazer aqueles sabonetes que tem essas diferentes colorações. Também é possível fazer texturas, né? Tem alguns sabonetes que eles têm aquelas texturas que lembram ondas. É possível fazer isso com a ajuda de uma colher. Então, a gente tem infinitas possibilidades. E, bom, depois, então, nós temos que bater o nosso sabonete para retirar qualquer bolha. E nós temos que deixar ali o nosso sabonete durante 24 horas paradinho. Após 24 horas, nós podemos, então, desenformar. Nesse sabonete aqui, eu quis colocar um pouquinho de quitina em cima, só para fazer um certo charme, mas obviamente não é necessário, até porque essa quitina depois ela vai ir soltando. Bom, e agora nós também podemos fazer o corte no nosso sabão, sabonete. E após cortar, então, esse nosso sabão e sabonete, ele ainda não está pronto para ser utilizado. Esse método que a gente fez é o método a frio. Então, nós temos que deixar 30 dias o nosso sabão ou sabonete paradinho antes de poder utilizar. E ao longo desses 30 dias, algum resquício de soda cáustica que pode ter ficado ali vai terminar de reagir e também vai ocorrer, então, outras alterações para que o nosso sabão ou sabonete esteja pronto para ser utilizado. E aqui eu só mostrei, então, a reutilização de um pote de iogurte, para vocês verem, né, como é que fica. Aqui, então, seria um pote desses de docinho que nós podemos encontrar, né, em qualquer lojinha. Ficou um sabonete, nesse caso até achei muito parecido com o que é comercializado nas lojas. E bom, aqui nós temos então uma das possibilidades. Agora eu vou mostrar uma outra possibilidade, que é então um sabonete de manjerona, alecrim, hortelã e babosa. E nessa receita aqui eu vou estar utilizando tanto um óleo que nunca foi usado e uma soda cáustica que também nunca foi utilizado para que todo mundo possa fazer. E bom, o primeiro passo então foi cortar essa babosa. E ao cortar a babosa, eu deixei ela de cabeça para baixo em um copo para que saia aquele líquido amarelo. Porque a gente não quer aquele líquido amarelo porque ele está associado a algumas alergias. Então, primeiro deixei ele de cabeça para baixo até que parasse de sair todo esse líquido amarelo. Aí depois nós podemos então cortar os espinhos da babosa, que seria essa parte então externa. Lembrando que aqui eu só estou trazendo algumas possibilidades, mas a gente pode aproveitar
tudo aquilo que a gente tiver, né, à disposição ali na nossa horta. E agora, então, nós podemos cortar a nossa babosa, que eu acho mais fácil com uma colher. Essa parte do meio. E com isso, raspar esse gel da babosa. Lembrando que aquele restinho, então, de babosa que ficar na folha, vocês também podem estar passando no rosto, que ele é maravilhoso, hidrata, tem várias propriedades. E, bom, e agora nós vamos preparar a nossa infusão. Para isso, então, aqui eu estou adicionando manjerona, alecrim, hortelã, que era, então, o que eu tinha disponível na minha horta, e vocês também podem estar utilizando outras ervas, outras especiarias e fazer infinitas possibilidades. Agora aqui, então, eu misturei. E no outro caso, eu tinha utilizado o banho-maria. Nesse aqui, então, eu deixei essa mistura por 7 dias paradinho, porque vocês também têm essa possibilidade. E agora, para essa receita, eu utilizei 500 gramas de óleo de canola, que vocês podem estar substituindo por óleo de milho, de soja e azeite, claro, né? Acaba ficando mais caro, mas só para vocês saberem que tem essas possibilidades. 150 gramas de óleo de coco, que vocês também podem estar substituindo por óleo de palmiste ou de babaçu. 50 gramas de babosa. 89 gramas de soda cáustica desmanchada em 107 gramas de água. Para quem não quiser utilizar a babosa, é só adicionar então essa quantidade aqui. Aí, em vez de 107 gramas de água, vai estar utilizando 157 gramas de água. Então, é importante a gente desmanchar primeiro essa soda cáustica, como nós vimos então nas aulas passadas, tomando todos aqueles cuidados, para depois então poder estar adicionando essa soda cáustica nos nossos óleos. E bom, após bater a mistura, que aqui então passou rapidinho porque foi da mesma forma que eu mostrei no outro vídeo, nós temos apenas que bater até atingir aquela consistência cremosa e parece mesmo uma consistência de um bolo. Nós podemos então preparar a nossa forma. Aqui eu estou utilizando uma caixa de leite daquelas Tetra Pak, em que a única coisa que eu fiz foi forrar aquela parte da tampa para que o sabonete não ficasse com aquele formato de tampa. Apenas isso. Essa forma aqui não tem necessidade de estar forrando o restante dela. E bom, passando então, né, as 24 horas, nós podemos então fazer as medições e os cortes do nosso sabão ou sabonete, que nesse caso aqui, com essas especiarias, ele fica mais condizente com o sabonete. E nós temos que também esperar os 30 dias antes de poder, então, utilizar ou comercializar os nossos sabonetes. E bom, como que ficaram, né, esses sabonetes? Eu fiz um teste ali ensaboando com água para notar então como é que ficou esse aspecto, essa lavagem. Como vocês podem ver, os dois fizeram bastante espuma, porém o que eu consegui observar de diferença? Essa nossa segunda opção, que foi o óleo de coco, ele resultou em maior quantidade de espuma e maior persistência dessa espuma. E isso já é esperado. Por isso que eu quis passar uma receita para vocês com o óleo de coco, porque o óleo de coco ele ajuda nessa limpeza e nessa formação da espuma. Por outro lado, o óleo de canola, assim como o óleo de milho, de soja, entre outros, ele ajuda naquele poder de emoliente, né, de hidratar a nossa pele e de não deixar ela tão seca. Então, por isso que o ideal é a gente juntar esses dois tipos de óleo para fazer um sabonete que limpe, mas que não seja muito abrasivo e que também seja condicionante. Bom, agora nós vamos conversar um pouco sobre os benefícios dessas especiarias e ervas que nós utilizamos nesses sabonetes. E bom, quais são os benefícios do cravo e da canela? Ambos têm ação cicatrizante, anti-inflamatória, analgésica e antisséptica.
Em relação às nossas ervas verdes, todas elas também têm ação antisséptica, cicatrizante e anti-inflamatória. O alecrim, ele também tem bastante compostos ativos, que também, juntamente, né, com outros fatores, também ele está associado com esse fator anti-rugas. A hortelã, ela também tem essa ação analgésica, e já a babosa, ela também tem ação hidratante, auxilia também na redução dos tamanhos dos poros e também ajuda na elasticidade da nossa pele. E bom, como que nós podemos embalar os nossos sabonetes se nós quisermos comercializar eles? Nós temos essa opção de estar utilizando alguns retalhos de tecidos para estar embrulhando. Também podemos também estar utilizando papel celofane, que é uma opção também ecológica, e estar utilizando papel craft para fazer uma embalagem. E bom, se nós quisermos comercializar esses sabonetes, o que nós devemos colocar em um rótulo? É muito importante colocar, né, a nossa marca, uma espécie de um logo, porque isso aqui ajuda nas vendas, as redes sociais. É importante também fazer uma recomendação em relação à utilização. Aqui, então, eu coloquei: mantenha o sabonete em local seco e protegido da luz. Para maior durabilidade, corte o sabonete em 2 ou 3 pedaços e utilize um de cada vez. Coloquei também aqui a composição, sendo que esse aqui é a composição do nosso primeiro sabonete: óleo saponificado de soja, cravo e canela. E aqui coloquei aquele alerta, né? Pode conter derivados de crustáceos. Por quê? Porque a soda cáustica do nosso primeiro sabonete foi aquele lá do processo de produção de quitosana. Então, sempre quando nós estivermos reutilizando algo que venha de algum resíduo, é sempre importante colocar esse alerta para que ninguém então sofra com alguma alergia. E aqui eu coloquei então algumas medidas, né, para ajudar quem quiser então estar produzindo esse sabonete em casa e fazendo um rótulo. E bom, fazendo um resumo da nossa aula de hoje, nós fizemos então uma retrospectiva, relembramos todos os pontos e ainda vimos como fazer sabões ou sabonetes em casa, tanto reutilizando o resíduo da produção da quitosana e do óleo de fritura, como também partindo do zero, porque essa também pode ser uma fonte alternativa de renda. E muito obrigada, pessoal. Agora vamos para as dúvidas. Muito bem, Bruna. Olha, já tem uma pergunta aqui no nosso chat sobre o uso do maracujá, né? Se a gente pode fazer o uso do maracujá na produção do sabonete. Então, as folhas do maracujá eu acho que são bem interessantes para fazer uma infusão. Eu acho que seria o mais interessante aproveitar essas folhas para fazer uma infusão no óleo. Ou então, E ou seria, a não ser que se quem perguntou, ou se gostaria de utilizar também um pouco da casca, também seria possível, então, cortar um pouco dessa casca, né, em pedacinhos, já que nessa casca do maracujá, assim como do maracujá, como da laranja e outras frutas, também contém boa parte do óleo. Então, a gente também pode estar cortando essa casca em pequenos pedaços e tá adicionando no óleo para fazer essa infusão, extraindo um pouco desse óleo dessas frutas. porque se você usar só a sementinha em cima ali, é como você usou a quitosana ali, né? Ela é um enfeite, porque ela não vai ter um aroma, né? E ela vai sair no primeiro esfregado que você der, essas sementinhas podem sair, né? Aí a sementinha, para quem quiser utilizar, aí vai ficar mais como um caráter esfoliante. Quero fazer um sabonete esfoliante, posso estar triturando essa sementinha para isso. Mas se quiser também estar aproveitando um pouco das propriedades do maracujá, eu acho mais interessante utilizar ou as folhas ou a casca, que nessas duas partes, então, a gente tem bastante propriedade ali. É. E aí, lembrando, né, também, Bruna, que assim, para a turma da Amazônia, tem outros elementos aí da sociobiodiversidade, né, como a Ah, sim. copaíba, andiroba, né, breu branco.
isso tudo pode compor ali os sabonetes, né? Ah, com certeza. Até quem tiver outras possibilidades e quiser depois me enviar, a gente pode discutir e É, adaptar a receita para essas outras possibilidades. Aqui eu trouxe possibilidades que são mais universais, assim, é, que eu sei que tem em qualquer lugar. Mas se daqui a aham. pouco vem alguém de outro lugar que tem né, essa outra riqueza, a gente pode conversar e estar adaptando essas receitas. E também, né, você traz um pouco assim o uso desses sabonetes, né, do sabão, muito ali vamos dizer assim, numa parte mais de higienização, né? Mas você Sim, usando, por exemplo, a copaíba andiroba, que já tem assim um princípio medicinal, como você apontou, algumas outras espécies, né, alguns materiais, né? Você pode até vender isso com o nome de biocosméticos, né? Que assim é o nome mais bonitinho, né? E traz essa possibilidade de mexer com a questão de saúde também, né? ah, com certeza, com certeza. Também é até importante até saber, né, essas propriedades para conseguir vender até por um preço um pouco maior que um outro, que um sabonete comum, né, que não vai estar agregando em nada ali para nossa pele. Então, com certeza, essa parte de saber e aproveitar, né, esses outros ingredientes que são riquíssimos em propriedade é muito importante. Beleza. Bruna, tem Vai ter uma uma pergunta. pergunta. Vamos lá, Sandro, por favor. É, Alessandro. Olá, me chamo Alessandra. Alessandra, sou da Resex Sissori, aqui da turma do Sandro. Oi, Eu gostaria Alessandra. de saber se para a gente produzir sabonete íntimo precisa colocar soda cáustica, porque nós Ai, temos, porque nós temos aqui algumas pessoas que fabricam sabonetes íntimos com barbatimon, são sabonetes anti-inflamatórios, né? E sim. precisa levar soda cáustica? Aí, para fazer sabonete íntimo, assim como o sabonete também líquido, a formulação é diferente. Aí não vai ser esse com a soda cáustica. A soda cáustica ela ajuda para fazer com que esse sabonete fique nessa forma de barra. Aí a gente vai estar usando um outro produto químico, que eu também posso estar enviando para vocês, que daí seria o hidróxido de potássio. Mas eu posso estar adaptando essa receita então para essas outras propriedades e interesses de vocês. Vou até anotar aqui. E Bruna, Fale? como falou aí a gente tem a tabatinga aqui, que é um barro bem fininho, ele é um pó bem fino. Como ficaria na composição aí? Como é que a gente calcularia, né? Bota para secar ele, pila ele. O que é é, mesmo, Sandro? Qual? A tabatinga é um Ah, barro fino, bem fininho mesmo. Ele parece um pó. O pessoal muito do artesanato aqui da argila retira a partir dele para fazer as tintas, né? Para pintar as cerâmicas, marajoara e tal. que E a gente tem interessante. várias cores. E aí tem uma que ela é bem branquinha, é um pó muito fininho. E aí ele é utilizado para máscara, a pessoa da Natura usa. Então seria como também uma possibilidade de a gente colocar no sabonete, né? Nesse Com sabão mais. certeza. Como ficaria, Aí, então, para a gente fazer essa quantidade, né, entre um e outro? nesse caso, poderia ser adicionado, não interferiria ali na quantidade de óleo e seria adicionado naquela parte que a gente adiciona o óleo, essa da cáustica, bateria junto, só que daí a gente tem que então estudar para ver qual é a quantidade necessária para estar adicionando essa coloração desejada. Mas não interfere, não vai interferir na quantidade de óleo. Ah, tá. Eu posso colocar praticamente a minha vontade, a quantidade de tabatinga. E vai ser meu resultado final que eu vou saber como é que ele vai ficar, não é isso? Exatamente. Nesse caso, vai ter que ir adicionando, batendo e vendo se já chegou naquela coloração desejada. Mas aí pode adicionar já nessa etapa, já que a tabatinga, então, a adição dela, claro, tem algumas propriedades, mas a principal eu acho que vai entrar pela questão também da coloração e não pela questão de aroma, né? Entra Não, pela questão seria de mais color. a questão de esfoliante. Seria um esfoliante lixa 600, um esfoliante bem fininho, entendeu? Então tá, pode já estar sendo adicionado naquela parte final ali que a gente bate tanto o óleo quanto a soda cáustica e fazer um teste. Adiciona e vai vendo como é que ficou. Mas não vai Beleza, interferir no restante. E beleza. ela também faria mancha. Pessoal, então só passando aqui para quem ainda não escreveu
o seu nome, né, no chat, fazer o favor de escrever o nome, a nossa lista de presença. A gente também gostaria de fazer uma fotografia com todos que estão aqui presentes, também é uma forma de comprovar a sua presença. Então, vou pedir para vocês abrirem a câmera para a gente fazer aqui um registro de que tem quem está hoje aqui com a gente. Então, por favor, abrir as câmeras e escrever o nome lá no chat. Vamos fazer a foto primeiro, aí depois você escreve o nome, caso seja difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E agora aquela hora de dar aquela arrumada no cabelo para quem tem, né, para ficar bonito, sair perfumado na foto. Beleza? Vou então fazer o nosso registro aqui da nossa aula de hoje. Então, beleza. Obrigado. Bruna, o importante, né, deixar claro para todo mundo é que a gente não pode descartar a soda cáustica no ambiente, né? Porque Exatamente. ele é um... Não adianta nada a gente fazer todo esse esforço de despoluir, né, nossas lagoas, nossos quintais, dando destino para o resíduo, né, do siri, do caranguejo, né, do camarão, e aí depois você chega lá na frente, você descarta a soda cáustica lá no fundo da casa. Então, esse é um cuidado que eu acho que já foi dito, mas é importante alertar, né, que a soda cáustica ela é contaminante, né? E Uhum. isso a gente tem que tomar esse cuidado. E fazer o sabonete é uma forma de você dar um destino, né, para o seu resíduo lá, né, dessa atividade e gerar mais uma alternativa econômica, né? Com certeza. Até porque E, para a produção de quitosana mesmo, a gente utiliza uma quantidade muito grande de soda cáustica, né? 50%, é muito concentrado. Então, num primeiro momento, seria uma alternativa mais viável que eu acredito, que seria produzir esses sabões e sabonetes, até porque no primeiro momento é muito difícil, né, fazer aham, tratamento de efluentes. Então, a gente teria essa opção, que é possível fazer de forma simples e ainda obter uma renda extra. E para quem também não for fazer quitosana no primeiro momento, também mostrei que a gente pode estar fazendo esses sabões, sabonetes, mesmo sem ter esses resíduos, né? Mesmo sem ter o óleo de fritura e mesmo sem ter a soda cáustica da produção da quitosana. A gente pode partir do zero, para quem também quiser fazer como uma fonte alternativa de renda. E também já queria aproveitar para falar uns recadinhos, né? Que eu não esqueci o que a Gracilda perguntou na aula passada. Eu só ainda não tive a oportunidade de catar marisco suficiente para fazer alguns testes em alguns moedores. Que a Gracilda tinha perguntado, né? Algum moedor que seja assim de relativo baixo custo que a gente possa estar utilizando para moer as cascas de marisco. Então, eu não esqueci, só tenho que conseguir uma quantidade suficiente para fazer os testes. E também já queria dar um outro recado, que é a questão da apostila. Também não esqueci da apostila, estou montando ela. Até um recado que eu queria dar, vou dar depois também no grupo para quem não está aqui, que eu gostaria muito que a apostila também tivesse uma construção de todo mundo. Então, além dos processos que eu passei, eu acho que seria bem interessante, bem rico, se a gente também adicionasse as receitas feitas por vocês, que já teve algumas meninas que passaram lá no início. Então, a ideia seria adicionar a receita, o nome de vocês, né, porque é de autoria de vocês, e ser uma apostila, então, que mais rica e compartilhada, né, que todo mundo ajudou, então, a montar. Então, quem quiser estar fazendo alguma receita com os crustáceos, né, com as cascas, fique à vontade para mandar lá, que daí eu vou incorporar então na nossa apostila com o nome de vocês ou com o nome da associação, para quem for fazer em conjunto, para que fique então uma apostila mais completa e mais rica, eu acho. muito bom, muito bom. Pessoal, a título também de informes, né? É importante dizer assim que tudo que a gente está trazendo nesse curso, são assuntos relativamente novos, né? Então, por exemplo, essa quitina quitosana, né? A gente está aprendendo bastante sobre ela, e aí a Bruna trouxe hoje para nós uma reflexão de que a gente pode vender isso, por exemplo, numa farmácia de manipulação, né? Então, normalmente, as cidades grandes, as capitais, têm
diversas farmácias de manipulação, né? Talvez assim no interior é uma coisa mais difícil de encontrar. E assim, quando a gente, vamos dizer assim, né? Nós vamos construir uma coisa ali para minha comunidade, minha associação, é muito importante fazer um plano de negócio. O que é um plano de negócio? É você pensar ali, ó, para onde eu vou vender, quem é meu comprador, antes de sair, né, realmente investindo e fazendo as coisas, né? Então, assim, um plano de negócio é sempre muito importante ser desenhado para que a gente, quem está lá construindo, né, na associação, pensar, né, como que vai ser essa produção, onde vai ser colocado isso, a que preço, né, como que vai dar esse fluxo, né? E dizer também que existem alguns editais abertos, né? Que não, talvez não esteja agora, exatamente hoje aberto, mas há muitos editais que estão por abrir, que fortalece rede de mulheres, que fortalece essa coisa de produção de alternativas de renda com base em atividades sustentáveis, que vocês podem se atentar a isso, né? Eu vou tentar lá no nosso grupo, né, do WhatsApp, continuar publicando esses editais para que vocês possam captar um recurso e implementar, né, uma atividade dessa a partir dessa aprendizagem que a gente teve com a Bruna. Beleza? Alguma pergunta a mais, pessoal, para a Bruna? Alguma questão, alguma dúvida? Bruna, a gente tem uma aqui que é sobre da carapaça do caranguejo, né? Se quando a gente for botar de molho no para extrair os minerais, a gente pode triturar antes, né? Porque no caso do camarão, usou as cascas inteiras, e aí por causa do volume da carapaça, né? Porque para a gente extrair a quitina, para chegar até a quitosana, sem cozinhar a carapaça, a gente só vai ter a cabeça do caranguejo, só a carapaça dele, né? Que as patas vão ser tudo cozidas. Então, aí para diminuir o volume, se a gente pode fazer a limpeza, a sanitização, seca, tritura e depois fazer as soluções, por causa Para do casca de volume. siri e caranguejo, né? Você está perguntando. Isso, Sim, isso. é até ideal, Sandro. Ótima pergunta. É até o ideal, porque daí assim a gente vai ter certeza também que aquela reação vai ocorrer, aquele processo, né, ao longo das 2 horas. Que daí a gente diminui o tamanho, né? A gente torna o nosso processo muito mais eficiente. Então, perfeito. É até melhor fazer isso quando está trabalhando com a casca de siri e caranguejo. Beleza. E só para adicionar, então, né, pessoal, quem tiver dúvida, qualquer dúvida ao longo de tudo isso que a gente conversou, eu estou lá à disposição, tanto no grupo, se quiserem mandar também para mim diretamente. Quem for fazer alguma coisa aí de quitina, mais tarde quitosana, quiser enviar também as suas amostras, né, os seus produtos, eu, enquanto universidade, posso estar analisando isso para vocês e enviando isso para vocês para dar esse retorno, né? Ter um tipo de laudo para quando vocês forem comercializar. Então, hoje é o último dia do curso, mas eu espero que isso gere frutos e que a gente possa continuar, então, com essa relação a longo prazo. Bruna e Mar, Pode as falar, Sandro. meninas aqui estão com vergonha de agradecer, aí elas pediram para me falar, parabenizar pelo curso, né? Elas estão muito felizes, elas estão com vergonha de falar, elas pediram para mim falar aqui, que para agradecer, que foi muito bom o curso, gostaram muito, ficaram super interessadas, né? Tanto é que estão até hoje aqui no sábado vindo acompanhando aqui, depois do feriado aí, no meio do feriado, né? E eu particularmente também gostei muito, né? E a gente vai ficar à disposição aí para trocar essa ideia e dar continuidade por aqui, né? Com as mulheres aqui, com as atividades que a gente tem. Tem algumas coisas pela frente que a gente está caminhando aí e a gente vai mantendo vocês informados também. Beleza? Excelente, Sandro. A gente que agradece também a sua iniciativa, viu, cara, de levar, né, essas moças aí para aprender com a gente, aprender com a Bruna. Pessoal, então vamos entrar para essas falas finais, né? Aproveitar aí o embalo do Sandro e das meninas aí. Então, quem quiser fazer o uso da palavra para fazer uma fala aí final do nosso curso, a gente abre o espaço aí para o
do microfone. Quem quiser fazer uma fala, fica à vontade. Acompanhar aí a toada do Sandro. Boa tarde a todos. Eu sou Rosalina Modesto, eu sou presidente de uma associação de coletores de caranguejo e para mim foi muito gratificante participar dessa capacitação, porque a gente observa que existem alternativas. Nosso município, 90% da produção é do caranguejo. Então, assim, nós estamos com as nossas fontes de água, né? Tudo contaminado, porque os coletores de caranguejo, quando chega do mangue, eles descartam os resíduos em qualquer lugar, né? E a gente está muito preocupado com essa situação. Então, hoje nós fazemos parte do Conselho do Meio Ambiente e estamos numa briga bem grande por conta dessa situação, né, dos resíduos de caranguejo. Nós nunca tivemos uma alternativa para apresentar para esses coletores de caranguejo. E hoje eu estou muito feliz porque eu posso dizer que hoje nós já temos, né, através da professora Bruna, todo mundo, eu consegui participar. E a minha pergunta, na verdade, eu quero falar diretamente com a presidente da AMAGE. Eu observando lá sobre a secagem da casca do siri, e eu achei muito interessante, porque Maracanã, os coletores, quando eles chegam em casa, eles não trazem mais as carapaças. E eles jogam, né, caminho em algum lugar. E eu gostaria de saber com a presidente da AMAGE, na verdade, eu quero que ela entre em contato comigo para a gente estar conversando sobre aquele projeto lá da farofa, né? Do adubo orgânico. Achei muito interessante, né? E quero fazer esse trabalho aqui na nossa associação, porque, infelizmente, nós não temos nada, nada, nada. Nunca apareceu alguém para dar essas ideias, né? E nós temos muita matéria-prima. E eu estou muito agradecida por todos, né, que participaram, e foi muito bom. Adquirimos mais que um reconhecimento, né, porque isso é muito interessante e muito importante. Estou muito feliz, muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito bem, Rosalina. Eu acho que hoje ela não está presente aqui na sala, mas você dá uma cutucada lá nas meninas da MAGE para você ter mais detalhes, viu? Que a gente lá, naqueles vários contatos lá, você procura fazer esse contato com ela ali, com a Eliane. Tá Vou certo. passar para ela, Marcos. Isso, exato. Vou Ei, passar para Franz. ela. É a Maria do Carmo. Ai, Maria do Carmo, estou vendo aqui isso. Não, eu vou passar para ela pegar e entrar em contato com ela. Talvez ela não possa assistir, que ela está muito ocupada, né? Aham, Hoje estão em reunião extraordinária, por isso que ela não entrou lá na sede, né? exato. Mas aí eu vou passar para ela. Pode ficar tranquila que eu passo. Tá bom? Rosalina, Obrigada. de qual cidade você é, Rosalina? Eu sou de Maracanã, do estado do Pará. Pará, Reserva entendi. extrativista. Tá Perfeito. certo. Não, mas eu vou passar sim. Acabaram de criar duas Resecs aí na região de vocês, né? Isso. Tem duas Resecs criadas ali. Parabéns. A Franci queria falar alguma coisa, Franci? Franci Pessoa levantou a mão. Bom, alguém mais gostaria de fazer uso da palavra para esse fechamento? Então, pessoal, eu só queria, então, falar 3 coisas de encaminhamentos, né, que a gente vai ter aqui agora na conclusão do curso. Então, eu e a Bruna, né, vamos dar uma olhada de quem assinou aí as listas de presença, de quem teve participação, né, na maioria dos encontros. Pedir para cortar o áudio aí, para a gente ter um silêncio na sala, obrigado. Então, assim, a gente vai emitir um certificado, né? A gente vai produzir ele, vamos pegar a assinatura da Bruna, vamos fazer um certificado e encaminhar para as pessoas que tiveram, né, uma participação
aí pelo menos 3, 4 encontros, né? Ou então, né, quem participou dos 5 encontros vai ganhar 5 estrelinhas, né, Bruna? E, então, vamos fazer um certificado de participação. Queria dizer também que o nosso grupo lá de Zap continua ativo, né? Então, vamos continuar trocando informações, perguntas, dúvidas. Então, por exemplo, né, imagino que essa apostila que a Bruna está elaborando é pelo grupo do WhatsApp que vai ser divulgado. Então, mantenha todos e todos conectados lá. E que as gravações vão ficar, né, no canal da MAGE, né? Então, Rosalina, demais, né, a Viviane, se quiserem divulgar, né, para mais pessoas, né, essas oportunidades que tem, né, em torno do uso, né, dos resíduos dos crustáceos, né, Sandro? Isso tudo vai estar disponível, né, essas gravações, os links vão ficar disponíveis lá na descrição do grupo, né? E a MAGE vai deixar disponível lá o curso, né, para vocês, caso queiram repassar para outras pessoas. E o último recado que eu daria aqui, né, assim, nos dias 9 e 10 de abril, né, nós vamos realizar um seminário da MAGE lá em Jequiá da Praia, de forma presencial, e aí vocês todos vão estar acompanhando de alguma forma, a gente vai estar postando no grupo o que vai estar acontecendo nesse seminário, mas a ideia desse encontro presencial é meio que consolidar esse curso da Bruna, né, e colocar ali para uma discussão mais ampla para os associados da MAGE, e aí vocês aqui vão estar acompanhando o evento lá no nosso grupo de WhatsApp, e claro, né, Maria do Carmo, quem tiver aqui da MAGE, todos estão convidados a participar no dia 9 e 10, né, Maria do Carmo? Se quiser fazer uma fala em Com nome da MAGE. certeza. Vai estar sim, pode estar todo mundo convidado para ir, né? Agradecemos a Bruna, agradecemos o senhor, Marcos, pelo curso, foi muito interessante. Eu não assisti todos, assisti acho que 3 só, né? Mas assisti em outros dias, né? Espero que eu tenha o meu certificado. Mas estão todos convidados para ver o nosso evento, que vai ser maravilhoso. Eu vou estar lá. Eu estou aqui no Paraná hoje, estou chegando terça-feira, para dia 9 eu estar lá com vocês. Excelente, Maria do Carmo. Sim. Então, esses são os recados aí derradeiros. Bruna, se você então quiser fazer a fala de fechamento do nosso dia de hoje, fica com você a palavra. Então tá. Queria agradecer então a todos vocês, né, que permaneceram até aqui a última aula. Achei que eu ia assustar um pouquinho na aula passada com a quitosana e o reator, mas fico muito feliz de ver esse interesse, essa troca também, porque eu aprendi também muito com vocês durante as aulas. Faço aqui minhas anotações, sempre tem alguma coisa que vocês trazem da região que eu não faço a mínima ideia. Sempre tem alguma coisa assim nova, então agradeço muito por toda essa troca e quero muito mesmo que a gente continue com esse compartilhamento daqui para frente. Espero que então que vocês façam ou algum alimento ou a extração de quitina e que levem isso para frente ou que usem, né, para sua própria alimentação ou então para comercializar e ter uma alternativa de renda. E de fato, né, eu vou estar aqui para estar auxiliando vocês nesse acompanhamento. Fico também à disposição para fazer análises, tirar dúvida. Então, gostaria muito que a gente pudesse continuar. E agradeço muito também pelos relatos ali, que tanto o pessoal que falou, quanto o pessoal que escreveu. É muito bom, assim, ver todo mundo empolgado, interessado. E só tenho a agradecer mesmo por todo esse carinho de vocês. Então, muito obrigada. Excelente, Bruno. A gente que agradece aí a sua gentileza de compartilhar o conhecimento aí com todos e todas. Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Bom final de feriado, boa Páscoa para vocês e seus familiares. Boa Páscoa, pessoal. Boa paz. E que todos fiquem bem com saúde aí. Um abraço. Até a próxima.